Bom dia para você que está acordando agora no sábado. Vai lá, toma o seu cafezinho, pega o seu celular, pega o seu notebook, porque hoje o Conexão Tech trouxe um programa especial para você. Tô sem pauta. Pauta por quê? Porque meu amigo Kleber Zumiotti é que vai conduzir. Vocês estão vendo? Diferente hoje. O Kleber é que vai me ajudar a conduzir esse programa de hoje. Por quê? O programa de hoje vai trazer a inteligência artificial na prática para você. Nós vamos te ensinar a criar alguns prompts. Isso mesmo, nós vamos te ensinar a usar a inteligência artificial. Você aí de casa vai conseguir aí fazer vídeo, fazer foto. Vamos ver o que o Kleber trouxe para a gente. Por quê? Porque ele já faz isso com as empresas. Inclusive, aí Processos, que ele é CEO lá, faz isso muito bem. Tem vários cursos, né, ao longo do ano, vários movimentos, várias comunidades. Então, se você quiser saber mais, tem um site aí, iProcessos, dá para saber mais tudo que o Kleber consegue movimentar com inteligência artificial. Obrigado por ter vindo dar essa aula para a gente, Kleber. Boa, muito bom, Cássio. Prazeraço estar aqui. Obrigado pela oportunidade e colocar a IA na prática, né? Mudar o jeito das pessoas usando a tecnologia, mudar o jeito delas pensarem. É isso. Esse é o ponto. E eu preciso agradecer aqui, porque está vendo esse telão, toda essa mágica acontecendo, eu tenho que agradecer ao meu amigo Celo, da Celo LED. Aliás, todo esse cenário, toda essa configuração aqui, também ele acompanha com muito carinho aqui, é um grande parceiro, um grande apoiador desse programa e um grande amigo. Então, Celo, um grande abraço e a Celo LED, que ela consegue montar tudo isso para você. Se você quiser sonhar com alguma coisa em LED, você tem que procurar o Celo, porque ele é o maior especialista da região. É isso. Vamos para a prática, então. Boa. A gente sabe que o ChatGPT é a tendência. Do ChatGPT, o que a gente consegue criar no ChatGPT, Kleber? Cássio, eu vejo que hoje nós estamos num ambiente muito democrático com o uso da IA. Então, é claro que nós estamos aqui falando de uma inteligência artificial, então logo de cara eu falo que alguns recursos, dependendo de quando as pessoas forem assistir, pode ser que mudem uma coisa ou outra, claro. Mas existe uma tendência natural de serem cada vez melhores. De fato, o ChatGPT, ele hoje é uma ferramenta, eu diria, tanto pessoal quanto corporativa. O ChatGPT, ele está no celular, né? A gente consegue usar a câmera, pedir para o ChatGPT identificar um objeto, explicar para nós como que esse objeto funciona. Se você escanear ali, eu posso tirar uma foto do chat. No próprio ChatGPT aqui, se você tem o próprio gratuito, você vai lá, filma ou tira uma foto, joga no ChatGPT e pede para ele fazer uma descrição. Isso ajuda muito as pessoas para se localizarem pessoalmente em ambientes novos. Olha, eu estou aqui num lugar, o que eu posso fazer nesse lugar? Um pouco como o Google Lens faz para você poder ter as localizações. Porém, no ChatGPT, eu consigo ir um pouco mais além. Eu já consigo no próprio gratuito, no celular ou no desktop, pegar fotos. Você baixa lá ChatGPT. chatgpt.com, faz a tua inscrição, colocando um e-mail. Ele vai trazer toda a questão de segurança. Então, uma senha que tenha números e letras, dupla checagem, para você poder ter a garantia de que ninguém vai estar usando o chat indevidamente. Sim. Por que a gente fala do chat e tem outras plataformas, né? Porque o ChatGPT, ele está muito conectado com as boas práticas corporativas. Então, mesmo você usando pessoalmente, o ChatGPT hoje, ele vem evoluindo com uma segurança, proteção de dados, garantia de acesso, que como as outras, mas ele sempre sai um pouquinho na frente nesse quesito, tá bom? Você falou muito do prompt. E eu vou começar falando isso, né? Hoje, no mundo das IAs, tem duas coisas que todo mundo tem que saber. É o prompt e o que a gente chama de RAG, R-A-G. O prompt é a instrução de comando, é aquilo que você vai trazer para a inteligência artificial entender o que ela tem que fazer e como ela tem que fazer. Pedido. É o seu pedido, é a sua instrução, é o teu comando. Esse é o prompt, gente. Quem dá esse comando de uma forma muito assertiva já está muito na frente de quem não faz, de quem usa o chat como se ele fosse guiar a pessoa. A gente tem que inverter isso. Não, eu no prompt, no comando, e aí quando a gente entra aqui num ChatGPT zerado, né, a gente trouxe aqui algumas opções, mas se eu entrar no ChatGPT 0, a linha de comando que está aqui no meio, né, por onde começamos, né, por onde a gente deve escrever, aqui é o prompt, aqui é a instrução. Isso via de regra para o chat
e para qualquer IA. Isso serve tanto para você fazer uma pesquisa, tanto para você ver o que você está querendo, assim, que a inteligência artificial te ajude. Isso serve para você colocar a imagem lá, é isso tudo. Colocar a imagem, colocar um documento para que você tenha um resumo, para que você tenha um direcionamento, um olhar, tudo aqui. O prompt é a porta de entrada de conversa com a IA. E o segundo elemento é a RAG. A RAG é um contexto ampliado, de uma forma breve. Imagina que essa ferramenta, Cássio, vai ser usada por mim de um jeito e por você de outro jeito. Porém, a gente faça a mesma pergunta. Ela não sabe quem é o Cássio, nem sabe quem é o Kleber. Entendi. Então, a RAG é quem eu sou, o que eu quero, qual é a referência que eu vou dar para ela. Então, eu posso entregar para ela um documento, um texto e colocar uma RAG. Olha, analise esse documento como se você fosse um advogado, como se você fosse um médico, como se você fosse um dentista. Dá nome, referência, uma pessoa ilustre. No mundo corporativo, levando para o mundo corporativo, mas para vocês terem referência pessoais, eu posso colocar aqui uma referência Elon Musk, Steve Jobs, né? Seja um Steve Jobs, ele vai buscar essas referências. Perfeito. Eu quero um cartoon, eu quero um desenho, Maurício de Souza, eu vou colocando referências aqui para a IA entender como eu estou pensando para me dar o resultado que eu quero. Perfeito. Tá? Esses são, acho que as duas grandes dicas para quem quer entrar de uma forma... Qualquer inteligência artificial. Qualquer inteligência artificial. São coisas simples que a gente olha em treinamentos, mas não consegue perceber. Então, prompt para você dar o comando e a RAG, que é o teu contexto para que ela dê a melhor resposta. Tá bom? Agora, quando a gente fala do uso da IA, por exemplo, com imagens... Olha que bacana, eu coloquei aqui duas imagens. A minha imagem do lado direito é do lado esquerdo do dinossauro, que é o nosso mascote, sim, né? Sim. Que ele é o cara que traz a experiência de mercado. Aqui, quando eu coloquei as duas imagens, eu trouxe um prompt para ele. Então eu falei assim, crie uma única imagem para eu postar no Instagram. E aí falei o que eu quero, né? Juntando essas duas imagens de uma forma que ela fique conectada e futurística, tá bom? Poderia trazer qualquer outra descrição aqui. Numa praia, você pode Numa colocar... praia, um formato de cartoon, preto e branco, colocando elementos que eu gosto, objetos que eu gosto como referência. Eu vou escrever tudo isso aqui no prompt e dei as duas imagens. Ela me gerou uma terceira imagem. E eu acho que aqui a gente já começa a conversar um pouquinho. Você percebe que se eu pegar a minha imagem original aqui, ela fica um pouco diferente, né? Sim, porque você pediu para o Instagram, ela tirou... Ela tirou vários elementos e ela trouxe e ela ajustou para que ficasse de uma forma artística. E dali eu vou trabalhando. Olha só, eu coloquei as duas imagens e pedi para ela como se eles estivessem um abraçando o outro ou acolhendo um ao outro. E ela trouxe essas duas imagens. O ChatGPT já permite isso. Eu venho aqui, simplesmente aqui embaixo e baixo. Clico e baixo essa imagem, tenho essa imagem já para poder fazer um post. Alta resolução. Isso. Uau. Aniversário, festa, documentos que você vai colocar uma logo. Então, por exemplo, se eu quiser colocar com alguma princesa, uma menina, se eu quiser fazer um convite ali, eu consigo fazer uma imagem associado. Que legal. Muito importante o que você trouxe. Aí, mamães, pode, né? Pode usar isso para festa de aniversário e confraternizações. O que é muito importante? Houve uma época, e ainda tem algumas restrições, quando você fala de imagens que são registradas. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar. Então, quando você tem uma imagem disponível gratuitamente na internet, não é um problema você fazer o download e fazer a utilização aqui. Agora, existem algumas imagens, como Disney e outras empresas, que as imagens são restritas. Então, tem direitos autorais. Tem direitos autorais. Então, pode ser comum, dependendo da imagem que você pegue, que ela distorça a imagem, porque ela não pode produzir algo que remeta a uma imagem que traz o direito autoral. Então, não é um problema da inteligência artificial. E quando isso acontece, tenta variar um pouquinho, né? Traz... quando a gente fala assim, muda, né? Copia, mas faz diferente, é isso, assim, traz um pouco de mudança que descaracteriza o original, mas que atenda à tua expectativa. E o que ela produzir aqui é legal, né? É permitido. O que não é permitido, ela mesma vai barrar,
ela pode trazer uma mensagem falando para você que não é permitido fazer uma imagem ou trazer um contexto. Por exemplo, se você tentar fazer coisas com conteúdo adulto, essas montagens que nem se deve fazer, nem normal. Isso. Então a inteligência também ela vai seguir a ética, vai seguir o que é correto fazer, né? Que não é fazer esse tipo de imagem. Ou imagens de ilustres, né? Como teve uma época, logo no comecinho, que colocaram uma figura religiosa, com atividades físicas, usando determinados instrumentos que não eram condizentes com o comportamento. Sim. Então, isso já foi ajustado. Então, é possível? Como eu fiz aqui. Você pode colocar outras imagens, né? Aqui eu trouxe separado mesmo, tá vendo? Eu trouxe ali um dinossauro junto anteriormente com a minha imagem e ele juntou os dois. Legal, aqui ó, ele traz um arquivo para download. Então, aqui ele me trouxe a própria imagem, mas é importante as pessoas perceberem, porque aqui, ó, para eu fazer o download, eu tenho que clicar aqui na setinha. Sim. Aqui não, aqui já é um outro exemplo, ele já me trouxe a imagem e eu tenho que fazer o download. A hora que eu clico para fazer o download, ele vai fazer o download da imagem e aí sim eu abro a imagem em outro aplicativo. Perfeito. Tá bom? E aí, além do ChatGPT, que mais que a gente está falando? Bom, a gente tem infinitas, tá, gente? A gente não conseguiria mostrar em tempo de programa isso. São várias. Porém, eu trouxe algumas, e depois esse material, se for permitido, a gente pode colocar um link para que as pessoas possam acessar. Tem essa ferramenta que é a GenSpark AI. É uma ferramenta que eu trouxe aqui também, um outro exemplo de imagem. Olha só, eu coloquei as mesmas fotos para ela e o que também é importante todo mundo entender, que nós estamos seguindo algumas linhas de processamento. Então, o GPT, ele segue uma linha de processamento, estilos de execução, e as variações desses estilos estão em outros aplicativos. Então, é legal você pesquisar e testar e ver qual o aplicativo melhor dá o resultado que você precisa naquele momento. Aqui eu pus a mesma imagem, coloquei assim, ó, cria uma única imagem no formato 16:9. Olha que legal. 16:9 é o tamanho da tela, não é mais no Instagram, é no formato do landscape de PowerPoint, por exemplo, né? Com um fundo corporativo em um ambiente fechado e com esses dois personagens. Ele criou, e aqui nessa ferramenta, o que é bacana? Ela Qual que é essa? A GenSpark AI. GenSpark AI. E o que é legal? Aqui, ela, pela solicitação, ela identifica qual é a melhor ferramenta para me dar a resposta. Então, ela usou aqui o Nano Banana. Sim, que é bem conhecido. Que é bem conhecido, né? A molecada toda hoje faz. E, poxa, ó, trouxe para mim uma outra imagem de um outro estilo, conectando as duas imagens. Está vendo que ele já mudou o fundo? E se, por exemplo, assim, eu não gostei do fundo que ele colocou aqui do corporativo, ó, gostei do jeito que ele colocou a imagem, mas coloque num ambiente corporativo de, sei lá, de um outro tipo de empresa, de call center. Ó, empresa de call center. A gente vai deixar processando aqui. A partir do momento que ela me deu essa imagem, eu já tenho essa referência. Eu posso colocar ali, ó, altere o fundo. Percebam, né? Para quem está acompanhando, eu coloquei errado, digitei errado. Sim. Então, assim, a gente pode tomar esse cuidado, mas a própria IA nos ajuda a corrigir isso em tempo. Pode levar um tempo de processamento, porque tem uma fila, mas é simples assim. Eu venho aqui e falo, altere o fundo. Eu poderia trazer mais elementos. Preserve as duas imagens, as duas figuras. Olha lá, ele está falando que sim. Ponto importante aqui, Cássio. Ferramentas boas que dão resultado são as ferramentas pagas, ok? Tá. Quando você vai para as ferramentas gratuitas e que são boas, elas permitem você usar créditos diários. Tá. Então, o GPT vai ter uma limitação para você usar. Essa ferramenta ela vai usar créditos diários, assim como outras que eu vou mostrar aqui. Então, para quem esporadicamente usa isso, não de uma forma massiva, não de uma forma a trazer ganhos produtivos, vale muito a pena. Você vai fazer 1, 2 vídeos por dia, 1, 2 imagens por dia, poxa, é muito bacana, tá? Bom, segura aí, no próximo bloco a gente vai mostrar como ficou essa imagem e vai te trazer mais ferramentas. Já já a gente volta.
Estamos de volta ao Conexão Tech de uma forma mais diferente possível. Tá trazendo para você num programa, tá, especial para te trazer um pouco de como funciona a inteligência artificial. Só que nós estamos fazendo isso na prática. E eu tô com meu amigo Kleber Zubiotti da iProcessos. Ele é CEO da iProcessos e ele também é um especialista em tecnologia e inteligência artificial. Por isso, tá, ele está mostrando para nós aqui no primeiro bloco, ele mostrou um pouquinho e colocou um pouco de como funcionam os prompts e tal. E agora a gente pediu a foto lá, ele tinha mostrado uma foto num ambiente corporativo, né? Você está vendo aqui, a gente espelhou o computador dele para cá, né? Aliás, um abraço para o CeluLED. E aí a gente tem uma outra imagem, a gente pediu num ambiente de call center. Tem a imagem pronta já aí? Tem sim, Cássio. É tão simples quanto isso, né? Olha só, no próprio prompt você pediu, quero um fundo com uma empresa de call center. Está aqui, ó. Essa aqui, olha o call center, todo mundo ligado aqui, conectado, e as duas imagens aqui aparecendo, diferente dessa outra aqui, que era um ambiente corporativo e não tinha o ambiente de call center. E aí ele coloca pessoas, e é legal que assim, ó, ele já colocou pessoas, né, aqui não tem um problema de direito de imagem, né, porque ele cria isso. Então, para a gente avançar, e se eu quisesse fazer um vídeo, né, aí eu vou juntar as imagens, o pessoal pede muito para fazer vídeo, às vezes até para mandar para os amigos, ou até para realmente fazer uma postagem diferente, ou para usar isso a seu favor mesmo, para uma mídia a seu favor. Né? Como que a gente pode, que ferramenta que a gente pode usar? Lembrando que aqui o Kleber está apresentando algumas ferramentas que têm versão gratuita e que tem versões pagas também, que você coloca em crédito, e aí vai de acordo com o que você quiser movimentar aí de inteligência artificial. Boa. É isso, Kleber? É isso aí. Para fazer diferente, a gente tem que investir e se preocupar com a qualidade daquilo que é produzido. Cássio, eu vou mostrar aqui uma das ferramentas, lembrando que essas tecnologias mudam, mas essa ferramenta já está há bastante tempo no mercado e é utilizada tanto pessoalmente quanto corporativamente, que é a Kling AI, tá bom? Depois eu deixo esses acessos para vocês. Isso no final lá vai estar para vocês poderem acessar. É Kling AI com K, tá? Essas ferramentas, importante. Como você vai compartilhar imagem, que pode ser uma imagem pessoal, imagem familiar, é importante você saber aonde você está colocando essa imagem, para que ela não fique depois exposta ou compartilhada num outro ambiente. Sim. Então aqui eu trago esse conceito de uso de forma consciente das IAs e dos aplicativos, porque a gente percebe que tem muito aplicativo no celular e que a gente nem sempre pesquisa a origem. E começa a compartilhar informação pessoal ou dados ou fotos pessoais. Cuidado. E aí a gente precisa olhar a origem. A gente sabe que tem as ferramentas orientais, as chinesas, e tem as ocidentais. Optem pelas ocidentais, principalmente por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Se acontece um vazamento de uma imagem ou de uma informação de forma indevida que você não provocou, as ocidentais, pela Lei Geral de Proteção de Dados, têm uma cobertura maior e diferente do que as orientais, tá bom? Muito importante essa informação. Muito. E aí eu pego uma imagem, trago essa imagem para cá. Então eu trouxe aqui a imagem dos dois e peço para ela, num prompt escrito aqui do lado, anima, abrace, traga uma visão de compartilhamento, e ela cria para mim esse vídeo. Ó. Tem até som, tá? Mas é que aqui não vai aparecer. Mas você está vendo de uma forma bem singela, ela cria os movimentos tanto do dinossauro, nesse caso, quanto da minha imagem. É importante você, sempre que for trabalhar, olha, aquela mesma imagem corporativa, ó, eu coloquei para se abraçar. Olha lá que legal. Então aqui eu consigo trazer vida para a imagem e o prompt, que é exatamente a instrução, eu coloco na imagem aqui do lado. Eu subo as imagens e falo o que eu quero que nessa imagem aconteça. Posso nessa imagem fazer um antes e depois. Então tem muita gente, pessoalmente, que pega foto de pessoas antigas, né? Foto em preto e branco, né? E faz colorido, faz a pessoa falar. Aqui eu posso colocar, né, no prompt, olha, faça com que essa pessoa fale uma determinada frase. Sempre que você for colocar a frase para ser pronunciada, põe entre aspas, ok? Então, fale, oi, bom dia, entre aspas, e depois,
a pronúncia deve acontecer em português do Brasil, porque aí você cria uma conexão. Muita gente também pede isso para a gente, tá bom? Tá. Mas olha que legal, eu consigo aqui criar 5 segundos, depois você tem créditos para 10 segundos, para 15 segundos e 30 segundos. Então eu consigo criar uma verdadeira história, né? Muito bom. Feito? Muito bom. Olha só. Tem outras, né? Aqui a gente já fez, ó, o nosso primeiro evento de IA que nós vamos fazer em janeiro. Isso aqui é 100% feito com a IA. Desde o dinossauro até o movimento. E aí a gente consegue levar... Você falou uma coisa aqui, ó, do período aqui festivo. Deixa eu subir aqui. A gente já tem... Ali, ó, eu posso fazer cartões para o final do ano. Olha lá, ou para aniversário. Então aqui... Olha, já dá para você inovar, né? Tudo isso. Poxa, tá vendo? Você cria um post diferente, coloca aqui no prompt o que você quer. Eu quero escrito Feliz Ano Novo, 2026, com fogos de artifício, com objetos. Tudo isso aqui na própria ferramenta você faz. Você pode trazer a imagem lá do ChatGPT para cá, olha só. E depois aqui fazer a animação. Tá bom? Isso permite você trabalhar com IA para IA ainda. De IA para IA. Boa. E aí, o que mais que a gente poderia mostrar aqui para o pessoal de casa? Aqui a gente começa a subir um pouquinho o nível, porque tem um certo nível de complexidade. Agora, em 2026, nós vamos lançar o nosso primeiro podcast totalmente digital com o nosso dinossauro. Então, olha que legal. O Gemini, ou o Gemini, que é do Google, também é uma ferramenta que permite você, com créditos, fazer a geração diária de vídeos e com áudio muito sincronizado. O que a gente percebe hoje das inteligências artificiais com vídeo, principalmente quando você tem voz, é a dessincronização da fala com o movimento da boca, que é o lip sync. Sim. Então, essa é uma ferramenta que tem trazido uma performance muito boa. E esse dinossauro aqui com prompt, e aqui... Cássio, tem uma coisa que quem é da área artística vai ficar fascinada. Porque para você montar do zero uma IA com cenários, você tem que ter uma noção de posicionamento de palco, de iluminação, de tom de voz, de timing de fala. A IA não sabe isso. Eu tenho que pegar isso de um profissional que vive o palco, o teatro, que vive a parte artística, para ele montar um prompt e falar para mim, ó, o slogan é esse, ele deve começar falando isso, o close deve estar num ângulo da direita, da esquerda, LEDs com luz azuis, porque é uma visão nós vamos artística. Ser substituído, é isso que você está falando. Eu quero dizer, que você está falando para mim, nós vamos ser tudo substituído. Eu quero dizer que quem é da área artística e que usa IA e que não sabe da tecnologia, exponencializa o seu resultado. Ela produz algo que eu não precisaria trazer aqui com um humano. Mas se eu não tiver um humano por trás para montar tudo isso aqui, ó, o prompt não vai sair um cenário como esse. E que se eu der um play aqui, ó, não dá para vocês ouvirem, mas olha, olha o posicionamento de câmera, ele mexendo o óculos, é fenomenal. E eu crio isso de uma forma lúdica, simples. Posso fazer isso, Cássio, posso usar esse artifício para educação, para poder ensinar as crianças de uma forma lúdica, como, né, em outras épocas tinham outros personagens, né, que eram utilizados para ensinar as crianças. Eu posso fazer o conteúdo do jeito que eu quero, usando a parte lúdica. E para a parte corporativa, poxa, treinamentos. A gente tem aqui uma outra ferramenta, que é a HeyGen, que clona, que traz o meu clone dentro do contexto. Eu falo coisas que eu nunca falei, em outras línguas que eu nunca falei. São ferramentas que aí já são pagas, mas que saem de um cenário como esse para um nível corporativo alto. Legal, muito bom. Boa. E aí a gente tem um para estudantes, para o mundo corporativo, para a gente encerrar, porque né, a gente teria, com o tanto de IA que tem aqui, com o conhecimento que esse cara tem, a gente poderia trazer uma aula para você, assim, de ponta a ponta, né, descrevendo passo a passo. Mas aqui, o que o Conexão Tech quis trazer para você é a conexão que você pode ter com a inteligência artificial. E aí, essa LLM, é isso mesmo? É isso. A LLM que a gente vai trazer aqui está conectada com a Google, com o Gemini. A Google tem um trabalho muito importante e bom com os estudantes. Isso é muito bacana o que você falou. Inclusive, ainda está aberta a janela que você, como estudante, consegue cadastrar uma conta durante 12 meses e se beneficiar de toda a tecnologia com créditos diários limitados.
por que essa ferramenta é boa? Porque ela é uma ferramenta usada pessoalmente por um estudante e corporativamente por uma empresa. É a mesma LLM, a mesma estrutura de software que é disponibilizado. Aqui é o Notebook LM. Notebook LM. Poucas pessoas sabem, ou quem conhece talvez não sabe o potencial da ferramenta. É do Google. O Notebook LM, ele traz... Você percebe aqui na tela que você tem o lado esquerdo, o centro e o lado direito. Imagina que é um processo, é uma entrada, o que eu faço no meio e a saída. É tão simples assim. Aqui eu trouxe um exemplo que pode ser feito tanto para estudante quanto para o mundo corporativo. Aqui tem um contrato e eu pedi para que ele fizesse um contrato, a leitura do contrato, porém trouxesse de uma forma mais lúdica. E essa forma mais lúdica, ele vai trazer para mim como um modelo de um podcast. Eu posso pedir para ele aqui trazer como um modelo de um podcast. Eu só voltar aqui para o modelo e eu vou chamar de novo aqui. E por que é legal no modelo de um podcast com um notebook LM? Porque ele vai trazer uma linguagem mais acessível. Olha só. Então, aqui, ó, se eu pegar a decodificação do contrato, a apresentação, olha só. Quem sabe faz ao vivo, hein? Muito bom. Isso, percebe que o que acontece? Eu tenho um contrato aqui no meio, que deve ter inúmeras páginas. Imagina que eu tenha que ler esse contrato ou levar esse contrato para uma pessoa que não conhece os termos técnicos. Sim. E melhor que isso, eu vou trazer de uma forma lúdica, como um podcast, duas pessoas conversando. Eu trago a instrução, o documento, e ele gera para mim o resultado final, inclusive criando slides. Olha só, decodificando contratos. Então, aquelas apresentações de slides que a gente demorava horas para fazer, é isso aí. Ele já está fazendo aqui, ó, e aqui por detrás tem o áudio, eu estou passando, e cada etapa ele vai explicando o contrato, as barreiras de proteção, os riscos, tudo trazido do conteúdo do documento. Então, isso significa que eu posso trazer de forma diferente o mesmo conteúdo para públicos diferentes. Isso aqui é uma ferramenta muito poderosa para você poder fortalecer o processo de educação, de formação. Você imagina, eu tenho um documento e que pode assumir diversos papéis e se comunicar com diversas pessoas. Por exemplo, um professor, ele pode escrever lá, olha, eu tenho, prepara a aula dele, ele escreve a aula dele e pede para ele montar isso através de alguma outra forma. Muito. A gente usa isso como referência dentro do nosso braço acadêmico. Você imagina que eu tenho 3 tipos de grupos de alunos. Tem aqueles mais visuais, os sinestésicos e os auditivos. Eu posso montar aqui materiais para grupos e falar o seguinte, olha, a mesma aula está disponível em 3 formatos. Escolha qual é o formato que melhor atinge você, para você ter o melhor rendimento de entendimento do material. E é simples assim, tá? Aqui eu já deixei pronto, mas a partir do momento em que você coloca o documento, aqui você diz a instrução, ele lá na ponta, do lado direito, já dá a saída totalmente codificada para você e depois você baixa aqui, ó, do lado direito aqui em cima, você faz o download, pega esse material e disponibiliza para quem vai consumir. Kleber, muito obrigado. Boa. Acho que a gente vai ter que trazer isso mais vezes, depende do seu pedido aí de casa, mas aqui é para trazer para você que a tecnologia, ela realmente é aliada, né, no seu dia a dia e você pode usar ela pessoalmente, você pode usar ela profissionalmente, você pode usar ela dentro da sua empresa para facilitar as suas coisas, né? Ela não vai te substituir. Como o Kleber bem disse, ela vai precisar de você escrevendo detalhadamente o que você precisa. Então, fica a dica, né? Fica o Conexão Tech na prática, que você pode sim usar a inteligência artificial a seu favor. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima, trazendo muito mais tecnologia para você. Até!